nome do Senhor, ao qual durante todo o dia, toda semana e durante todo o ano, até a sua vinda, estará conosco, nos conduzindo nos teus caminhos, que não é fácil, mas o Senhor tem nos ajudado e tem suprido as nossas necessidades, da nossa família, nos guardado, nos livrado de todo o perigo e de todo o mal que nos rodeiam. Sabemos que a nossa briga não é contra a carne, não é contra as nossas vontades, mas sim a nossa briga é espiritual, a qual muitas das vezes nós não vemos, mas sabemos que o inimigo tem se levantado a cada dia para tentar destruir lares, famílias, porque se ele atingir alguém da família, quase 100% é certeza de que a pessoa pode sair do caminho do Senhor. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele tem nos conduzido neste mundo. Confesso que não esperava essa oportunidade, e até comentei com o irmão Marcelo no domingo, que falei: Marcelo, quinta-feira, né, Deus me deu, pela sua misericórdia, nos concedeu de ministrar dízimo e oferta. No sábado, participar da peça para o bispo, em homenagem ao nosso bispo. Falei: agora acho que eu vou ter um descanso, né? Eu olhei na escala ali e falei: agora só vou estar na salinha com as crianças no final do mês. E de repente, no final do culto, fui pegar o carro para ir embora, parei aqui na frente, pegar minha esposa, e a ministra veio e falou: agora os obreiros vão estar tendo a oportunidade, né, de ministrar a palavra. E terça-feira agora é o irmão Jefferson. Falei: meu Deus. Ali, né, o coração tremeu, né, deu um friozinho na barriga. E até ela brincou, né, com a minha esposa, com a minha mãe, que estava dentro do carro, e falou assim: é melhor vocês irem andando, viu, porque o Jefferson acho que ficou nervoso. Mas pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em João, capítulo 11, e o versículo 39 ao 45. Enquanto os irmãos procuram, vamos orar para que Deus, né, venha me usar nesta noite de uma forma a qual os irmãos, que Ele venha trazer uma palavra, né, que os irmãos estejam precisando, né, ouvir, e não aquilo que muitas das vezes nós queremos ouvir. Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Tem segurado em nossas mãos de uma forma, Senhor Jesus, a qual nós não temos deixado desviar dos seus caminhos. Pai, Senhor tem, meu Pai, nos guardado, não só a nós, mas como a nossa família, Pai, o nosso lar. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo nesta noite de estarmos na sua casa para adorar o teu nome. Senhor, foi um dia muito quente, Pai. Mais um dia quente. Choveu um pouquinho, mas não refrescou nada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e tem, meu Pai, suprido a cada vida, a cada lar, meu Pai. E que não seja diferente daqui para o restante do ano ou até mesmo a tua vinda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala com a sua igreja, fala comigo, Senhor, nesta noite, de uma forma, Senhor Jesus, a qual nós não esperamos ouvir, meu Pai, mas que o Senhor venha tocar em cada vida, Senhor Jesus. Que nós venhamos abrir o nosso coração nesta noite para sentir a presença do Teu Espírito Santo, pois aqui, Senhor Jesus, já se faz presente. Deus, eu te agradeço e te louvo nesta noite. Amém. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra.
da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. O versículo 45 diz assim: Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém? A palavra do Senhor nos relata que numa certa aldeia chamada Betânia havia 3 irmãos que se chamavam Lázaro, Marta e Maria. Outrora Jesus, em uma de suas viagens, passou por este lugar, e quando chegou a este lugar, ele foi recebido pelos irmãos, e um deles fez algo, irmão, que chamou a atenção de Jesus. Eu acho que até, como eu posso dizer, surpreendeu os discípulos com a sua atitude. E essa pessoa foi Maria. Ela chegou com o óleo perfumado e ungiu ao Senhor, e em seguida com seus cabelos secou os seus pés. Que atitude, né, irmãos? Que eu não consigo imaginar, né? Acho que muitos dos irmãos também não. Porque imagina, né, você enxugar os pés de uma pessoa com seus cabelos, onde você tinha ungido com óleo. O óleo que a gente sabe que é difícil de sair, né? Mas ali a Maria, ela surpreendeu aos discípulos, né? Não digo de surpreendeu a Jesus, porque Jesus, ele sabe, né, de tudo que vai acontecer. E ali, com a sua atitude, o Senhor se agradou de todos, né? E passou a amar aquela família de uma forma, acho que sobrenatural. E ele ali, depois daquela visita à aldeia, ele saiu com seus discípulos e foi em direção a Jerusalém. Acredito eu que nesse caminho até Jerusalém, Lázaro adoeceu. Ele adoeceu e Marta e Maria ficaram preocupados ali com o seu irmão. Tão preocupado ficou elas que pediu que o mensageiro fosse ao encontro de Jesus e falar para Jesus que o seu irmão, o seu amigo, estava enfermo. E quando chegou o mensageiro até Jesus, ele falando a Jesus: Senhor, o teu amigo, a quem tanto tu amas, está enfermo. E Jesus falou para ele: não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido, seja reconhecido em toda a terra. Jesus, quando passou ali pela cidade, pela aldeia de Betânia, ele foi muito perseguido pelos judeus e tentaram apedrejar a Jesus. E quando Jesus falou aos seus discípulos: nós iremos voltar à aldeia de Betânia, os discípulos indagaram a Jesus: Senhor, tu queres voltar lá mesmo, onde há poucos dias quiseram apedrejar? E o Senhor advertiu aos discípulos dizendo, né, não tem o dia 12 horas?
Quem anda de dia não tropeça, porque nele há luz, mas quem anda à noite tropeça, porque está na escuridão. E Jesus, dizendo isto, decidiu ainda ficar 2 dias onde ele se encontrara, mas tudo isso tem um propósito diante do Senhor. Ele não ficou à toa lá 2 dias. Se ele chegasse antes na aldeia de Betânia, ele poderia curar Lázaro daquela enfermidade, e poderia ser um milagre ao qual as pessoas ali daquele lugar não viriam crer que ele ainda seria o Filho de Deus, o Messias. Mas o Senhor, ele ficou ali 2 dias ainda aguardando, e quando deu esses 2 dias, ele foi até a cidade de Betânia. E chegando lá, quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando ali, ela foi de encontro a ele e questionou ao Senhor: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor falou para Marta: Aleluia, Pai, glória a Deus. Mas sei que mesmo agora tudo que pedires a Deus, Ele te dará. Nós temos que crer, né, irmão? Assim como Marta e Maria creram no Senhor, que o que nós pedimos ao Senhor, Ele pode nos conceder, mas é no tempo dEle, não é no nosso tempo. Às vezes pedimos, clamamos ao Senhor, subimos ao monte, estamos nas campanhas na igreja, mas não vemos nada acontecer na nossa vida, aos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele vai trabalhando de uma forma a qual nós não entendemos, mas temos que crer que Ele, no momento certo, Ele vai agir nas nossas vidas. Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu sei que muitos se levantam contra as nossas vidas para nos acusar, para nos questionar. Muitas das vezes, dentro da nossa família, muitos falam: cadê o seu Deus? Eu não vejo mudança em sua vida. Nos questionam pela vida financeira, pelo nosso relacionamento, pela nossa família. Mas o Senhor, Ele tem nos guardado e tem nos guiado a cada dia, tem suprido as nossas necessidades. Essas pessoas não veem, mas no momento certo Deus vai abrir os seus olhos e elas verão o Deus que nós servimos. Eu acredito e creio que através do que Deus fará em nossas vidas, será tão grande que essas pessoas se chegarão ao Senhor, irão querer conhecer o Deus que nós servimos. Não é fácil, irmãos, mas o Senhor, Ele tem nos guardado a cada dia, Ele tem nos guiado nessa terra, onde tem muito a oferecer à nossa carne, aos nossos desejos, mas ao nosso espírito não. Vai nos matando a cada dia se nos entregarmos às coisas desse mundo. E o Senhor, Ele fala: o teu irmão ressuscitará. E ainda falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Marta afirmou ao Senhor: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E Marta chegou até Maria e falou: Jesus te chama.
E Maria foi ao encontro do Mestre e, vendo, o prostrou diante dele e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, irmão, Marta falou a mesma coisa a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E nós sabemos que realmente, né, seria assim, pois Jesus amava aquela família, amava Lázaro. Mas o propósito que Deus tinha ali naquele lugar, a qual ele foi perseguido, era muito maior do que isso. E através da vida de Lázaro, muitos creriam nele. Uma das palavras um dos versículos que me chamou a atenção é o versículo 35, que fala que Jesus chorou. Ele se compadeceu do sofrimento de Marta e Maria. Mas logo em seguida, ele fala para as irmãs: me mostra onde Lázaro foi sepultado. E Marta falou a Jesus que já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado, que o seu corpo estaria cheirando mal. E naquela época havia uma crença entre os judeus de que a alma deixava o corpo após 3 dias que havia falecido. Por isso que nós, não entendemos o trabalhar de Deus, né? Jesus ali, quando ele ficou sabendo, ele ficou mais 2 dias ali naquele lugar. E quando ele decidiu ir a Betânia, ele percorreu cerca de 3 quilômetros. E durante todo esse percurso do mensageiro chegar até Jerusalém para avisar a Jesus, e Jesus, após 2 dias, seguir em direção a Betânia, creio eu que deram esses 4 dias que Lázaro havia morrido e tinha sido sepultado. Aleluia, Pai, graças te damos nessa noite. E o Senhor, Ele fala que se creres nele, verás a glória de Deus. Amém, Jesus. E quando eles caminhavam em direção aonde o Lázaro tinha sido sepultado, aquela multidão o acompanhou. E aqueles que estavam consolando Marta e Maria naquela ocasião foram também. Mas eu creio que ali os judeus que acompanharam, eles foram para ver o que iria acontecer. O que poderia acontecer ali naquele lugar. Eles se questionaram, um perguntando ao outro, por que ele não veio antes? Que ele poderia, não é uma pessoa que ele tanto ama, se ele tivesse vindo antes, ele poderia curá-lo, e Lázaro estaria aqui com a gente. E aquela multidão acompanhou, e quando Jesus chegou ali, onde Lázaro tinha sido sepultado, ele pediu para tirar a pedra. Imagina, né, irmãos, um corpo em decomposição, que muitas das vezes nós vemos em uma reportagem na TV, e o cheiro ali naquele lugar. E naquela época eram sepultados dentro de uma gruta. Imagina o calor. Imagina como que deveria estar aquele corpo. Envolto num lençol, se decompondo. Mas o Senhor, Ele pediu para tirar a pedra. Eu não sei do que você precisa, do que cada um necessita nesta noite, mas eu falo para vocês que nós devemos crer na palavra do Senhor,
nas suas promessas para as nossas vidas, ao qual muitas das vezes Ele tem usado os seus filhos aqui nessa terra para nos entregar. Mas as circunstâncias da vida nos levam a crer que nada irá acontecer. Mas nós devemos crer, buscar ao Senhor, orar. E se ainda não aconteceu algo que o Senhor prometeu a ti, é porque você, assim como eu também, estamos sendo preparados para receber o que o Senhor tem que nos entregar. Aleluia, Pai. E Jesus, quando chegou ali, Ele clamou ao Senhor: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele poderia chegar ali e simplesmente falar: Lázaro, saia para fora. E Lázaro iria ressuscitar. Mas, mais uma vez, os judeus poderiam não crer que ele era o Messias. Então Jesus clamou ao Senhor. Para quê? Para que quando o milagre acontecesse ali naquele lugar, eles poderiam saber que Deus tinha enviado o seu Filho na terra para salvar a minha e a sua vida. Aleluia, Jesus. E depois de feito essa oração, Jesus, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. E a palavra do Senhor já nos diz aqui, né, irmão, em seguida, que muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. É assim o trabalhar de Deus, né, irmãos? A gente não entende, mas nós não temos que entender mesmo, mas nós temos que aceitar e a cada dia buscar ao Senhor, para que Ele venha nos preparar mesmo, para que as bênçãos dEle em nossas vidas sejam bênçãos, né? Que não venham, muitas das vezes, nos desviar dos caminhos dEle. Às vezes nós somos abençoados e aquilo que poderia ser bênção acaba nos distanciando do caminho do Senhor. Eu falo isso porque há muitos anos atrás, eu e minha família passamos por essa situação. Não éramos batizados, mas estávamos na casa do Senhor. E Deus nos abençoou com um carro, ao qual ficamos muito felizes, mas que com o decorrer do tempo, aquilo foi nos afastando do Senhor. Nós iríamos passear todo final de semana, chegávamos no domingo a tempo de se arrumar e ir para a igreja. Mas o que fazíamos? Deixávamos o cansaço do passeio prender-nos no nosso lar. Eu chegava e falava para minha esposa: hoje não vamos, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. E aquilo foi nos matando espiritualmente. E quando nos vimos e nos demos conta, já estávamos fora da casa do Senhor. E o Senhor permitiu passarmos por uma certa situação, ao qual tivemos que até mudar aqui de Barueri. Perdemos tudo que tinha. Um dia a Lítia foi para a casa da minha sogra, no Jaraguá. E eu fui para lá, trabalhava aqui em Barueri, fui para lá depois do trabalho e dormi lá. No dia seguinte voltei para casa, sozinho, que a Lítia ainda ficou na casa da minha sogra.
E quando cheguei em casa, quando abri a porta, vi que tinham roubado tudo. Televisão, aparelho de som. Na época tinha o videogame do... Na época era só o Jefferson, tinha o videogame do Jefferson, aparelho celular. E o que me entristeceu foi que pessoas que estavam ao nosso lado podem não ter participado diretamente do ocorrido, mas falou onde estavam as coisas. O videogame ficava guardado dentro do guarda-roupa, no aparelho celular, e tiveram todo o cuidado ali de tirar as coisas de cima da rack e arrumar direitinho as fotos que ali estavam. E levaram tudo. Ali me entristeci, chamei minha mãe. Não acreditei no que tinha acontecido, mas lá na frente eu fui entender que foi permissão de Deus aquilo. Porque o videokê a gente estava utilizando para cantar música do mundo, reunindo pessoas da família que não são evangélicas em nossa casa para adorar outros deuses. Logo mais à frente mudamos para o Jaraguá, ali ficamos 6 anos, nos batizamos na Assembleia do Ministério do Belém. Aí o Senhor foi restituindo tudo que tínhamos perdido. E como diz na palavra do Senhor, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, Ele foi nos dando em dobro. Depois de 6 anos voltamos para cá, e para a glória do Senhor estamos firmes, né? Eu e minha família. Eu louvo a Deus pela minha família, porque graças a Deus o Senhor me concedeu uma esposa de oração, uma esposa que caminha junto, e uns filhos abençoados, né? E eu louvo a Deus. Então Deus tem um trabalhar nas nossas vidas, e a gente às vezes não entende esse trabalhar. Saiba que no momento certo Deus vai honrar. Deus vai abrir porta onde não tem. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. O Senhor, Ele ainda é o mesmo que curou o cego Bartimeu, o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Às vezes não conseguimos alcançar os nossos objetivos, ou as promessas do Senhor não se cumprem em nossas vidas, porque nós temos que se achegar mais ao Senhor, buscar mais a Ele. Às vezes a gente acha que só o fato de termos promessa, e a gente quer para hoje as promessas, né? A gente não quer esperar o tempo do Senhor. Mas que o Senhor venha nos dar paciência e sabedoria para esperar o tempo dEle, para que isso não venha causar desânimo nas nossas vidas. E creia, irmão, creia que Deus no momento certo vai agir na vida de cada um. Vai abençoar, e a bênção vai ser tão grande que todos aqueles que te acusam, que duvidam do Deus que você serve, vão crer. Assim como muitos judeus creram no que Jesus ressuscitou a Lázaro, vai ser assim na sua vida também. Seja um vizinho, ou até mesmo alguém da família, através da bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, eles se chegarão ao Senhor. Amém? Nós viemos nos colocar de pé para agradecer ao Senhor nesta noite por tudo que Ele tem feito, irmão. Entrega a sua vida a cada dia nas mãos do Senhor e saiba que Ele está cuidando de ti e da tua família. Amém? Oremos nesta noite. Pai, graças te damos por mais este momento diante da tua presença, Pai, ao qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui louvando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Senhor, pela sua misericórdia estamos aqui hoje, porque o Senhor nos guiou, meu Pai, durante esse dia, onde muitos de nós tivemos problemas, dificuldades, situações que nos tentaram parar de estar na sua casa para louvar o teu nome, Pai.
E por isso eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está neste momento. E por todas aquelas também, Senhor Jesus, que não puderam estar aqui nesta noite junto com a gente para sentir a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Visita, Senhor, cada lar, cada família, suprindo cada necessidade, Senhor. Eu não sei o que o Seu Filho está precisando, mas Tu sabes e conheces a necessidade de cada um. Vem agir na vida de cada um, Senhor Jesus, de uma forma a qual nós não esperamos, Pai. Que nós venhamos viver o sobrenatural de Ti, na vida espiritual, na vida material, na área financeira, Pai, na área sentimental. Vem cuidar, meu Pai, de cada área das nossas vidas, nos dando força, Pai, sabedoria, para caminhar junto contigo, Pai. E que não venhamos estar preocupados, Senhor Jesus, com os bens materiais deste mundo, porque aqui ficarão tudo isso. Mas que venhamos estar preocupados a cada dia com a nossa salvação, com a salvação da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos líderes, dos nossos vizinhos, de todas as pessoas, Pai, que precisam ouvir a Tua voz e se achegar a Ti. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, e te agradeço por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, em o nome de Jesus. E que as palmas louvem ao Senhor nessa noite.